Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário Leonardo Bortoleto e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje para debate, o visto da embaixadora do Brasil em Washington foi revogado pelos Estados Unidos em meio a um impasse diplomático entre os dois países. É uma apuração de Caio Junqueira. Essa informação foi divulgada pela Reuters e confirmada pelo Itamaraty. Os Estados Unidos afirmam que podem devolver o visto à embaixadora caso o governo brasileiro dê aval para Daniel Pérez, que é indicado do presidente americano Donald Trump para a Embaixada do Brasil. No entanto, o governo Lula está assegurando essa autorização e afirma que pretende fazer uma análise criteriosa e sem pressa. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que a decisão dos Estados Unidos sobre o visto da embaixadora não é um fato isolado e que faz parte de, abre aspas, uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil por motivações ideológicas, fecha aspas. Vamos ao debate, bem-vindos, boa noite. Bortoleto, Estados Unidos revogando o visto da embaixadora. Isso pode abalar o presidente Lula? Eu não sei se abala. Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todo mundo que nos acompanha. Eu não sei se abala o presidente Lula, mas que abalam as relações, isso, sem sombra de dúvida, ficam abaladas. A minha preocupação, na verdade, da maneira com a qual está sendo conduzida a nossa relação com os Estados Unidos, de ambas as partes, essa escalada tem acontecido. Eu só não vejo ligação direta de uma coisa com a outra. Ou seja, eu vejo que em todas as áreas nós temos conflitos com os Estados Unidos agora. Deliberadamente isso tem acontecido na área comercial e agora na área diplomática. Mas vamos aos fatos e o que está acontecendo. Quando aconteceu a comercial, eu, por várias vezes aqui, disse que a maneira com a qual estava sendo conduzida estava sendo feita de maneira ideológica e não técnica. Deu no que deu. Se não fosse a intervenção da diplomacia empresarial, talvez a gente estivesse até agora discutindo os 50% e não os 25% que é sobre taxas. Nessa questão específica, o que a gente tem que compreender é onde que nasce a motivação de cada uma das coisas. E aí não cabe fazer juízo de valor de certo ou de errado, porque, na realidade, eu nunca vi uma atitude dos Estados Unidos como essa que está acontecendo agora. Mas também nunca vi, na relação do Brasil com os Estados Unidos, o anúncio de que seria feita uma análise rigorosa, criteriosa, para assim ver se iria aprovar uma indicação do governo americano. Embora isso seja perfeitamente cabível e normal das relações exteriores, nós temos que ir ao histórico. E no nosso histórico de relação com os Estados Unidos, não existe nenhum precedente desse tipo, não só de demora, como também da informação de que sim, vai demorar, porque a análise vai ser criteriosa. Isso é a mesma coisa que, em outras linhas, dizer: eu tenho a minha autonomia, farei uso deste exercício, mesmo que as nossas prerrogativas anteriores de relação dos nossos países assim nunca tenha sido demonstrado. Nós estamos vivendo novidades na relação do Brasil com os Estados Unidos. Cardoso, bem-vindo, boa noite. A mesma pergunta. Estados Unidos revogarem o visto da embaixadora. Pode abalar Lula? Boa noite, Juliana. Boa noite, Bortoleto. Eu acho que abale Lula. Mas o mais importante nessa questão é avaliar quem é agredido, quem é agressor. O Brasil mantém uma relação cordial, histórica com os Estados Unidos da América. A balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Eis que Donald Trump, com o seu estilo de praxe intervencionista, negador da soberania dos países, aplica uma sanção ao Brasil, ao povo brasileiro, dizendo que o Brasil tinha que se curvar perante a sua vontade, porque o judiciário tinha condenado Jair Bolsonaro, seu aliado político, e ele entendia que isso era inaceitável. Afinal, Donald Trump tinha tentado fazer o mesmo nos Estados Unidos, né? E ele achava que uma tentativa de golpe de Estado do Brasil, o Brasil deveria simplesmente ignorar a situação de Jair Bolsonaro. O Brasil não se curvou, Lula foi altivo, empresários brasileiros se uniram ao governo, todos em conjunto dialogaram, Donald Trump recua e traz um dano
brutal a imagem dos Bolsonaro, porque primeiro que a medida foi proposta por eles, depois o recuo os deixou numa situação muito difícil. E parece que desde então ele quer ajudar os Bolsonaros. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é um candidato da direita, presidente da República, o Renan Santos, que diz claramente que ele está violentando a soberania nacional para ajudar os Bolsonaros. E aí, então, o que ele começa a fazer? Ele, articulando uma perspectiva de tentar ajudar os Bolsonaros, quer enviar pessoas ao Brasil, mandatadas por ele, para fiscalizar as eleições brasileiras, com claro propósito de desacreditar essas eleições se Flávio perdesse essas eleições. Isso era evidente. E o Brasil fala, não vou aceitar essa intervenção. O Brasil aceita observadores na eleição, mas não pessoas que venham deliberadamente iniciar uma sabotagem à democracia brasileira. Ele se ressente. E, claro, então, dentro dessa perspectiva intervencionista, o Brasil toma uma medida que os países em geral tomam. Analisar a pessoa do embaixador. E, às vezes, demora, assim, muitos meses. Isso é muito comum acontecer no campo diplomático. Você analisa, você estuda, você verifica os comportamentos antes de manifestar a concordância. Eis que Donald Trump, então, faz uma coisa simplesmente absurda. Caça o visto da embaixadora brasileira. Ou seja, mais uma vez, o nosso amigo querido Trump, aliado dos Bolsonaros, que quer ajudá-los. Então, toma essas iniciativas absolutamente inopinadas e desgastantes. Ele é o agressor. O Brasil é o agredido. Bortoleto, quem é o culpado por essa tensão diplomática, puxando o gancho aqui para o que disse Cardoso, Lula ou Donald Trump? Os dois, nitidamente. Não vai ter aqui partido puxando para a questão ideológica, não. Os dois, nitidamente os dois. Eu já falei não só por uma vez, mas algumas vezes aqui na CNN que parecem dois meninos que deveriam dar licença do banco para deixar os técnicos tratarem. E agora, na questão diplomática, eu vou discordar veementemente do Zé. Não tem questão ideológica aqui não, Zé. Não tem, não. O que tem nitidamente aqui é o seguinte, um passo diplomático feito pelos Estados Unidos e jamais, sem nenhum precedente, há uma demora excessiva e pior, assim como você acabou de dizer, nós tivemos hoje, mais cedo, uma nota oficial do governo brasileiro dizendo que nitidamente ele veria, como você disse, de maneira deliberada aqui fazer uma coisa ou fazer outra. Eu acho que é um pré-julgamento que é, no mínimo, irresponsável. Para falar o mínimo, é, no mínimo, irresponsável. E te falo por que é irresponsável. Vamos pegar aqui um exemplo claro. No meu entendimento, quando o Javier Milei veio até aqui e falou o que falou, ficou ruim para quem? Na minha opinião, ficou ruim para o presidente argentino. Independentemente dele ter dito verdades ou não. Por quê? Porque não é adequado na postura da diplomacia dos países. Ainda mais na terra brasileira. Agora, era esperado. Nós estamos falando de campanha eleitoral. No campo diplomático, trazer essa questão e dizer que alguém nomeado pela diplomacia americana é alguém que vem deliberadamente sabotar ou pré-julgar que ele vem sabotar um processo eleitoral legítimo como o nosso, não, é demais. É demais e é errado. Eu não estou com a minha fala concordando com a revogação ou a maneira com a qual está sendo tratada a nossa embaixadora. Diga-se de passagem, embaixadora de carreira e que já esteve na Alemanha, ou seja, não tem nenhum tipo de viés ideológico até então, assim, imagino eu. Não tenho por que assim o dizer. Não tem nenhuma observação. Agora, é nítido que trazer a questão ideológica para a diplomacia é um erro. E eu não estou vendo, de maneira clara, embora tenha dito que o erro é dos dois, pela maneira como ficam essa escalada subindo, eu não vi em momento algum nenhuma nota oficial do governo americano trazendo a questão para a questão ideológica. Nesse caso específico que nós estamos tratando aqui, há uma medida extremada diplomática. Todos os técnicos e conhecedores entendem, sim, que é uma medida extremada dos Estados Unidos, mas em cima de uma medida jamais vista na diplomacia brasileira. O Zé falou que isso é comum. Não, não é comum. Eu não vejo esse tempo em nenhuma outra indicação dos Estados Unidos aqui. Falar de processos eleitorais, nós também já falamos do processo venezuelano, por exemplo. Então, falar é uma coisa, prejudicar e trabalhar contra é outra completamente diferente e não cabe pré-julgamento, no meu entendimento.
Cardoso, quem é o culpado por essa tensão diplomática, Lula ou Trump? Olha, eu discordo veementemente do Bortoleto e ele acaba de perder meu voto para presidente da República. Porque se ele fosse candidato a alguém que falasse que o país deveria aceitar dois interventores para analisar a nossa eleição aqui, agora, e são interventores. O que são essas pessoas que vêm fazer analisar a eleição brasileira? Nós estamos mandando gente lá para analisar a eleição dos Estados Unidos? Estamos? Tem reciprocidade? Não, é intervenção clara, absurda. Depois de aplicar sanções ao Brasil como ele aplicou, nós temos que ser complacentes. Bortoleto, dá a impressão, aquela situação do jogo de futebol, em que alguém vem com a bola, o adversário não consegue tirar a bola dele, dá-lhe um sarrafo e se fala, isto é falta. Não, não foi falta, porque você tentou driblar o outro. Não, eu estou jogando o jogo. O outro é que deu sarrafo, isso é falta. E não é ideológico tentar ver a lisura das eleições no Brasil, quando o seu aliado Jair Bolsonaro o tempo inteiro, e Flávio, chama publicamente pessoas para vir ao Brasil para acompanhar as eleições. Isso não é ideológico? Não, pô, como é que, por favor? Será que a França mandou? Será que a Alemanha mandou? Não, é Trump. Trump mandou depois de Eduardo Bolsonaro dar declarações do Brasil que queria pessoas observando aqui o processo. Isso é uma intervenção na política brasileira? E eu vou ficar quieto? Você vai permitir que façam isso com o Brasil? O Brasil não é uma república das bananas. Como disse o Renan Santos, hein? Que não é do meu campo ideológico. O Brasil não é uma república das bananas. E se algum presidente quisesse fazer isso, perde meu voto. Inclusive de esquerda, se fizesse isso, com um país de esquerda. Não pode fazer isso. O Brasil tem que se fazer respeitar. Nós somos um país que tem que colocar sua dignidade, sua soberania acima de tudo. Interventor aqui, 5 meses antes da eleição, para analisar como é o nosso processo. Pessoas ligadas a Marco Rubio, que de manhã, tarde e noite faz acusações contra o Brasil. Olha, por favor, isso não é ideológico, é o quê? É uma intervenção num país estrangeiro com observadores antes da hora, quando são credenciados durante a eleição, observadores, eu já mando 2. Que país fez isso? Ninguém. O Brasil fez isso, os Estados Unidos não fez. Isso é pura ideologia, puro autoritarismo, puro intervencionismo para apoiar Flávio Bolsonaro. Isso é absolutamente evidente. Ah, mas o Brasil tem que ser um carneirinho. O Brasil tem que aceitar tudo que vem do tio Sam. Eu não sou favorável a isso. Você perdeu meu voto ao presidente agora, Bortoleto. Bortoleto, com voto ou sem voto, foi uma reportagem publicada pelo jornal americano The Washington Post, né, que revelou que esses integrantes do Departamento de Estado americano tinham esses planos de preparar um ataque à confiabilidade das urnas aqui do Brasil e foram barrados. A pergunta é, Lula consegue atuar para melhorar a relação com os Estados Unidos ou já é tarde? Bom, com o voto ou sem o voto do Zé para a presidência da República, eu preciso deixar claro que, independentemente da reportagem do Washington Post, eu não posso dizer e pré-julgar o Zé, que é tão defensor aqui do amplo direito de defesa, falar que eles iriam sim fazer. O que eu poderia sim é, de maneira diplomática, ter aceitado e monitorar essa turma, porque aqui não tem lugar para quem vai fazer intervenção mesmo não. E aí deporta e manda embora, de volta, ok. Mas não de maneira prévia, isso é censura. Isso é censura. Na minha opinião, isso é censura. Agora, é óbvio que 2 países grandes, respondendo à pergunta da Juliana, com ou sem o voto à presidência da República do Zé, eu voto pela seguinte: eu acho que sempre há espaço para técnica e para diplomacia. Eu nunca vou dizer que está azedado a tal ponto a relação entre 2 países da grandeza dos Estados Unidos e do Brasil. É impossível dizer uma coisa dessa. Por quê? Não só os interesses econômicos, mas os interesses diplomáticos e de toda a história de relação dos nossos países nos permite dizer que, a despeito da bagunça que se encontra nesse instante as nossas relações, sempre há espaço. Agora, de quem vai partir, eu não sei. Seria de grande grandeza partir do governo brasileiro. Seria de grande grandeza partir do governo americano. Porque aqui não tem bandeirinha de ideologia, não. Aqui o que nós estamos tratando é de uma coisa extremamente importante e séria. E é impossível dizer que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos vão ficar fadadas a uma eleição presidencial que vai acontecer daqui a 60 dias. Nós estamos falando de relações aqui históricas, centenárias, nós não podemos estar falando, pelo amor de Deus, de uma relação ideológica que leva em consideração única e exclusivamente a eleição da presidência da República.
a despeito do que os candidatos e dos presidentes nas cadeiras venham assim dizer. A diplomacia entre os países, ela é grande, grandiosa e está acima desse tipo de coisa. Então, respondendo de maneira direta, Juliana, eu espero que sim, que sempre haja espaço para poder salvar essas relações a despeito dos meninos que estão sentados na mesa. Cardoso, há espaço para salvar essa relação? Lula consegue melhorar? Em primeiro lugar, os dois americanos não vinham fazer turismo aqui. Eu não impedi a entrada deles aqui, porque eles eram dois turistas que vinham de férias aqui. Não. Uma censura nisso, não? Eles vinham em missão oficial. Missão oficial em país estrangeiro, ou o país aceita ou não aceita. Quer dizer, eu vou aceitar algo que se sabe, é notório, é evidente, que é uma intervenção na política brasileira, para depois tirá-los. Olha, eu vou vigiar vocês, viu? Podem ficar aí. Que isso? É uma missão oficial, a relação entre governos. Eles vieram a mando do governo dos Estados Unidos da América numa missão para quê? Para analisar as eleições brasileiras e, segundo a imprensa deles, para denunciar tudo, para atrapalhar tudo, para caso Flávio Bolsonaro viesse a perder a eleição. Ora, o Washington Post, o que me consta, não é nenhum jornal esquerdista, me desculpe. Não é um jornal até conceituado, muitas vezes eu discordo das opiniões dele, mas me parece uma coisa tão clara que não precisava nem o Washington Post dar. Né? O Flávio, uma declaração, pediu: olha, venham ver o que está acontecendo aqui, viu? Aqui vai ser. A hora que ele cai nas pesquisas, aqui vai haver roubo. Aí vem o seu Marco Rubio e fala: não, vamos mandar 2 pessoas lá. Para quê? E aí o Brasil vai aceitar. Cordeirinho. Ora, por favor, eu não posso concordar com isso, em hipótese nenhuma. Isso é uma violência à soberania nacional. Uma violência que não se aceita. Um país digno não aceita isto. Nem para vigiar as pessoas como se fossem meninos. Eu não posso vigiar menino, crianças que vêm aqui, a mando de um presidente para me desestabilizar. O que é isto? Eu considero isso, discordo frontalmente, Bortoleto. E não acho que a relação do Brasil está abalada com os Estados Unidos. O que está abalado é efetivamente a postura de um presidente autoritário, autocrata, que desrespeita a Constituição dos Estados Unidos da América, que pisoteia a soberania dos países, que violenta não só o Brasil, mas vários países, que quer anexar a Groenlândia, que quer fazer todas essas barbaridades que Donald Trump quer fazer. E eu vou dizer que a culpa é do Brasil? Por favor, eu acho que é claro que nós temos posições políticas, mas acima de tudo nós somos brasileiros e com o brasileiro defende a soberania do país. Ninguém, seja um país de esquerda, de direita, de centro, de lado, pode fazer o que Donald Trump está fazendo com o Brasil. Ninguém pode fazer. Com o brasileiro, eu não aceito, venha isso de onde vier.